Legenda. Que lenda! Carol limpou o sangue no canto dos lábios. Sua Truiou fora ferida pela maldição no sonho e já não estava na melhor forma. Eu ouvi o monarca mencionar que os bruxos da serpente gigante Kemoin carregam a linhagem da Soldovager. Embora muito baixa, há uma chance de um imperador de nível 5 aparecer entre eles. A voz do líder era muito baixa, e Carol e Eugênie podiam até mesmo ouvir um tremor nela, e depois do aparecimento do imperador Kemoin, toda a raça Kemoin irá unificar-se sob eles para recuperar a glória da linha de sangue Varlocks. Isso é obviamente apenas uma profecia. Quem vai acreditar nisso? Eugênie franziu os lábios com desdém. Se fosse apenas outra profecia, ninguém acreditaria, mas e se a pessoa que a criou fosse o grande astrólogo, Magus Derek? E se eu te dissesse que ele sacrificou a vida dele para fazer isso? O líder olhou para Eugênie. Derek? Aquele lendário mago da lua radiante que foi o profeta mais provável a chegar a amanhecer? Exclamou Carol, com os olhos cheios de medo em relação a Leylin. É por isso que, mesmo quando reprimimos a linhagem Varlocks, prestamos muita atenção ao clã Ouroboros. Se não tivéssemos tido medo de turbulências de mau destino aparecendo, o que faria com que eles se juntassem ao lado sombrio? Nós os teríamos eliminado há muito tempo. Este Magus lentamente revelou alguns detalhes confidenciais. Então, Leylin é a esperança de sua linhagem? A expressão de Carol ficou sombria. Sim. Não importa o custo, Leylin deve morrer hoje. Os magos radiantes da lua usaram sua força da alma para abrir um canal de comunicação e tomaram uma decisão em praticamente um instante. Foi nesse momento que uma grande serpente negra os atacou. Um crescente carmesim de uma lâmina de energia saiu do estômago da gigante serpente fantasma, indo direto para Carol. É um ataque de uma peça de equipamento de magia de alto grau. Suas expressões mudaram, e Carol rapidamente recuou, seus feitiços defensivos inatos se transformando em realidade. As ondulações de energia de equipamentos mágicos de nível médio romperam, lutando contra as lâminas de luz carmesim. As lâminas carmesim só se dissiparam depois que 3 peças de equipamentos mágicos de nível médio explodiram em rápida sucessão, revelando uma Carol que parecia mortalmente pálida. Então você é quem está tramando contra mim das sombras? A serpente fantasma gigante enrolou-se, e o rosto diabolicamente belo de um mago foi revelado quando Leylin encarou friamente esses 3 magos. Apenas a varredura de seu olhar fez com que esses 3 magos da lua radiante sentissem seus escalpos ficando dormentes, como se estivessem sendo observados por algum ser incomparável e aterrorizante. De fato, o adversário tinha um rosto muito bonito. Mesmo que ela tivesse vídeos e adquirido informações sobre ele antes, Carol tinha que admitir que um Varlock de alto nível como Leylin era alguém que magos do C feminino ficariam loucos. Esse charme involuntário que ele estava emitindo era muito semelhante a um ataque ilusório de alto grau. Quem é você? Leylin observou os 3 reis magos, as engrenagens em sua mente girando. Seu maior inimigo no continente central, Jupiter's Lightning, só tinha um Magus da lua radiante em Zegna. No entanto, nenhum desses 3 era mais fraco que Zegna e eram totalmente estranhos para ele. Eles poderiam ser do monarca dos céus? Ou é outra pessoa com medo do meu desenvolvimento? Pensamentos passaram rapidamente pela mente de Leylin. Neste momento, o AI Chip havia transmitido à sua mente todas as informações que havia coletado. 2 novos luas de pico, bem como um mago de lua cheia. Se fosse o meu passado, eu não seria capaz de matá-los mesmo se eu usasse o Sansorshi Nirvana. Estes 3 magos da lua radiantes estavam obviamente aqui para matá-lo, e o guarda de Leylin imediatamente subiu. Quem exatamente você é? Ele falou devagar enquanto o AI Chip examinou suas auras e ondulações em detalhes. Havia apenas algumas luas radiantes nos continentes centrais. Ele poderia procurá-los no futuro, e ele acabaria descobrindo de onde eles eram. Atualmente, Leylin só precisava desabafar a fúria em seu coração. Tinha que ser dito, que maldição de sonho que eles usaram nele o enfurecera sem fim. O líder dos magos observou Leylin, seus olhos brilhando primeiro com terror, mas depois brilhando com uma resolução firme. Leylin Farlier.
Então você conseguiu romper os grilhões sanguíneos do G-Serpente Kemoen gigante e alcance 5. Você é o gênio da linhagem mais poderoso que eu já vi, mas é uma pena que não importa o quão talentoso você seja, você tem que morrer aqui hoje. Formação de feitiço da lua radiante, 3 almas em uma. A figura brilhante de uma lua cheia apareceu atrás das costas do líder, e a força da alma da lua cheia irrompeu, trazendo consigo um arrepio penetrante. Eugênio e Carol entraram em formação atrás dele, cada um deles nos 3 cantos de um triângulo com este líder na cabeça. A força da alma de suas Truezous também se fundiu. 3 almas radiantes e frias se uniram, aparecendo diante de Lei Lin como um raio. Uma competição entre Truezous. O gigante Kemoen Serpent Emperor rugiu, e runas vermelhas começaram a se espalhar pelo corpo de Lei Lin. Mesmo depois de alcançar a lua radiante e se tornar um Varlock de nível 5, sua Trueou ainda era fraca em comparação com as Truezous combinadas de seus oponentes. Com a formação de seus feitiços, eles o suprimiram ao máximo, ao ponto de que até mesmo seu domínio estava enfraquecendo. Embora minha força da alma tenha sido estimulada pela minha linhagem sanguínea a atingir o pico de lua nova, é muito cansativo lutar contra 3 reis magos no mesmo nível, quanto mais um com poder na lua cheia. As sobrancelhas de Lei Lin se franziram, imagem de uma Truezou similarmente aparecendo atrás dele e força da alma no rank 5 sendo liberada. O luar frio que trazia consigo uma força da alma aterrorizante competia com o deles. O perigo de tal batalha era muito maior que um dos feitiços. Apenas um ligeiro passo em falso poderia empurrar qualquer um deles para um ponto sem retorno. O vazio estava parado, sem som sendo emitido. Uma onda sem forma se espalhava rapidamente em todas as direções, e todos os seres ao alcance dessa batalha entre a força da alma, comum ou não, desmoronavam sem um som. Isso incluía até mesmo seres de terceira categoria. As terríveis ondulações das almas se espalharam até a Academia da Aliança da Natureza, e até mesmo com as formações defensivas que Lei Lin havia montado antes que houvesse grandes baixas. Asterisco Pu. Asterisco Lei Lin abruptamente cambaleou para trás enquanto seu sangue escorria de seus olhos. Na batalha entre a força da alma, ele estava claramente no lado perdedor. No entanto, os magos da lua radiante também não estavam se saindo muito bem, a enorme perda de força da alma fazendo com que seus rostos ficassem pálidos. Ele já atingiu o pico lua nova? O líder olhou para Lei Lin, incrédulo. Ele sabia muito bem como era difícil para os magos da lua radiante avançar, e o adversário era um Varlock recém-avançado. Em um período tão curto de tempo, ele empurrou sua força da alma para o pico de lua nova, e isso foi um grande choque para ele. Traços de ciúme começaram a se formar nas profundezas de seu coração, até mesmo, mordiscando seu espírito como uma serpente tóxica. Admita a derrota. Você não é nosso par quando se trata de força da alma. Lesões na força da alma refletirão em seu corpo, não há saída para você. O líder dos magos observou Lei Lin, cujo sangue estava saindo de sua pele, e cantarolou friamente. É isso mesmo, Lei Lin zombou, dando ao adversário um mau presságio. Devoram. A imponente e elegante figura do imperador Kemoen Serpente apareceu atrás dele, alargando sua boca enorme em direção aos 3 reis magos radiantes da lua. Um terrível buraco negro foi produzido, fazendo com que tudo dentro do alcance, até mesmo a luz e o espaço, fosse sugado. A poderosa força atrativa deu origem a uma tempestade de energia horripilante. Asterisco rumble. Asterisco em um instante, o chão sob os 3 magos da lua radiante não se transformou em nada enquanto uma corrente interminável de força vital fluía para todas as partes do corpo de Lei Lin, permitindo que suas feridas se curassem rapidamente. Com a habilidade inata de Devourin, ele era praticamente mortal e podia até consertar sua Truezou usando seu corpo. Não importa quão grave fosse a lesão, ele poderia se recuperar rapidamente. Em uma batalha entre magos, isso foi completamente como um movimento de trapaça. Asterisco Pu. Asterisco os oponentes cooperaram para dar outro golpe, com lâminas de alma abrindo uma enorme ferida no peito de Lei Lin. No entanto, grandes quantidades de força vital foram canalizadas instantaneamente mais uma vez, e o sangue e a carne regeneraram-se. Em um piscar de olhos, ele se recuperou.
Leyline trocou golpes como um louco, ferimentos por outro ferimento, lâminas de energia carmesim voando por toda a parte fazendo com que os três magos achassem difícil acompanhar. Isso foi especialmente verdade para a frágil Carol. Devido à reação de antes, ela estava agora à beira do colapso. Isso não está funcionando. Sua habilidade regenerativa é aterrorizante. O líder dos magos sentiu um calafrio no coração. Eles tiveram que se defender não apenas dos ataques de Leyline, mas então a força devoradora do buraco negro. Leyline lutava com ele sem nenhum escrúpulo e achava difícil lidar com essa situação precária. O oponente recupera evidentemente a força vital através da matéria devoradora. Vamos entrar em uma fenda espacial. Não deve haver muito para ele absorver lá. Seus olhos piscaram quando ele encontrou o caminho para contornar essa habilidade devoradora, sua fraqueza. Se eles tivessem um vazio, a habilidade devoradora de Leyline definitivamente seria afetada. Enquanto ele pudesse devorar o espaço, a eficiência definitivamente diminuiria, e a quantidade de energia vital gerada seria diminuída. Tentando sair. A luz carmesim brilhou nos olhos de Leyline. *HSS. As terríveis fendas ambáricas dos olhos do imperador da serpente Kemoin fixaram-se no membro mais fraco, Carol. Uma camada de pedra branca começou a emergir em seu corpo. Estrondo. Bum! Leyline deixou os ataques dos oponentes caírem em suas costas, escamas e carne voando enquanto ele atacava o centro de sua formação mágica. Várias garras de sombra negra apareceram e agarraram Carol com força.